Oi galera, então vai ser mais um vídeo aqui no canal A Roça Venceu. A Roça Venceu. Mas hoje vai ser feito, porque eu não tô me vacilo. Eu tô fora, tô fiase. Aí eu vou ir fazer o vídeo, eu vou ir contando os outros dias, tá? Todo mundo me ouvindo? O dia tá nublado, é horário de pico, tive que tirar o carro daqui porque senão me multa também, coloquei ali. O carro de vocês também tá com probleminha, mas já vão se solucionar. Enfim, querem passar aqui pra frente, por favor, para mim poder olhar para vocês? Vem o pessoal lá de trás, ó. Vem mais junto. Frente, chegam mais aqui, ó. Abrem aqui, ó. Querem fazer aqui? Não. Bom, o meu nome é Inês, eu sou aqui de Santo Ângelo, sou guia regional pela Embratur e vou atendê-los então na região das Missões. Vocês estão na cidade de Santo Ângelo, é uma cidade que fica a noroeste do estado do Rio Grande do Sul. É uma cidade que tem mais ou menos, pelo último censo, 77 mil habitantes. É uma cidade de porte médio. É uma região da agricultura. Temos então as culturas bem distintas, trigo, soja e milho, e outras culturas no meio ali, quando você faz o intercalo, né, das culturas principais, que é o trigo, soja e o milho. Então a gente tem também canola, azevém, pasto para o gado. É uma região de fronteira. Por aqui a gente pode sair direto São Borja e vai para Argentina, Uruguaiana também. Tem a ponte, Porto Xavier, Porto Mauá, um pouquinho mais para cima. Tem as balsas. Então a gente está bem no Cone Sul, como se colocava alguns anos atrás. É um corredor. Então é carros indo e vindo, tanto da Argentina quanto do Brasil para lá, e transportando os grãos, e daí subindo, né, Paraná, Santa Catarina, e depois pegando lá São Paulo, centro do Brasil, tá? Alguém já conhecia essa região para cá? Alguém já veio por aqui alguma vez? Só nas missões, nas ruínas. Nas ruínas? Tu, prof, né? Sim. Já vieste para cá outras vezes. Bom, então o que a gente tem por aqui? Além das ruínas de São Miguel, que é o patrimônio histórico, né? Que está para nós a uns 52 quilômetros mais ou menos de nós aqui. Santo Ângelo também fez parte desse grande projeto que veio com as chamadas reduções. Então vamos transportar vocês um pouquinho no tempo, né, e no espaço, para vocês terem um entendimento do que aconteceu aqui. O que a gente sabe de importante é que foi um projeto único na humanidade, que só deu certo aqui, e que estava esse projeto ao comando da Igreja Católica. Por isso, reduções. Reduzir eram cidades, mais ou menos 30 cidades que deram certo e que vieram para cá no século XVI, XVII, XVIII, início do século XIX. Era um projeto grandioso da igreja, contando ali com a reforma e contra-reforma. Esse era o momento que essa igreja precisava se mobilizar para correr atrás de fiéis. Levando um pouquinho vocês mais para o espaço, lá para o tempo, Tratado de Tordesilhas. Um lado Espanha, o outro lado Portugal. Hoje, aonde é o Paraguai, a Argentina, sul do Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina, sul do Paraná, sul do Mato Grosso, século XV e XVI, lá, Tratado de Tordesilhas, tudo isso, pro lado de cá, pertencia à Espanha, e o outro lado pertencia a Portugal. Então são duas grandes potências brigando por território. E aqui então, na América Latina, há mais de 2.000 anos atrás, o índio Guarani saiu na sua jornada e veio parar nessas terras aqui, onde a gente tem o Paraguai e a Argentina.
Lá chegando, temos um padre importante, que é o padre Roque Gonzalez, que conhece o povo, que conhece o território, e ele se une a 2 padres que vêm pela Companhia de Jesus, a grande e poderosa organização religiosa daquele momento, criada, fundada por Inácio de Loyola. A Companhia de Jesus foi e continua sendo uma grande organização religiosa, porque ainda existe na Espanha, só que com outros caminhos, né, outras tarefas, vamos dizer assim, mas lá naquele momento ela se uniu a esse governo para cuidar dessa fronteira imensa, e também a igreja teve a oportunidade de, na reforma e contra-reforma, resgatar ou então procurar novos fiéis para a Igreja Católica. Então, por isso, a Igreja Católica presente e as chamadas reduções. Por que reduções? Porque esse povo indígena todo vivia no seu habitat natural, na sua terra, caçando, pescando, né, e coletando na natureza. Viviam livres, soltos, né, com o seu povo, vivendo em harmonia, fazendo as suas roças, tendo a sua casa de comunidade, fazendo o coletivo, tendo a sua igreja importante. Mas aí chega a igreja com esse projeto, que ela precisava de alguém. Então, olharam para os índios. São eles que não têm nenhuma religião. Até hoje o índio, a sua espiritualidade é toda a natureza que tem. Então, esse era o momento e as pessoas importantes ali para encher novamente essa igreja que estava vazia. Por quê? Porque quando Martinho Lutero olha para essa igreja e vê que os objetivos dela, que é cuidar dos mais necessitados e dos mais pobres, ela não fazia isso. O que ela fazia? Ela ia lá e tirava então todo o sustento, né, desse povo em prol dessa igreja. E aí esse povo, por mais simples que fosse, ele estava então condicionado a ajudar essa igreja. Com isso, começam a surgir os jovens. Esses jovens abandonam essa igreja. E aí então é que vai entrar a Companhia de Jesus. Porque se essa igreja está vazia, alguma coisa tem que ser feita. Então olhando para os índios, que não tem nenhuma religião, que essa igreja começa a se encher. Aí precisavam de um lugar. Por quê? Porque os índios viviam soltos na natureza. Então as reduções que foram edificadas, foram 30 que deram certo, né? Que perduraram por 150 anos, foi um lugar escolhido, né? E também outro aspecto importante naquele momento, o terreno, o lugar, então um lugar mais alto, um terreno onde tinha um rio, né? Aonde havia a floresta por perto também, para não tirar de logo esse índio do seu habitat natural e trazer para dentro dessas edificações. E aí essa cidade com as suas partes. A igreja, né, o ponto principal, e nós temos a nossa aqui, que é a terceira no local, mas então nós estamos na Praça de uma Redução. Então, aqui foi a redução de Santo Ângelo, foi a 7ª e última redução do chamado Sete Povos das Missões. Então aqui nós temos a praça, nas laterais eram a Casa dos Índios, aqui atrás também casas, o nosso cabildo, que era uma prefeitura lá do outro ladinho, na primeira esquina, a nossa catedral no mesmo espaço que houve a primeira catedral, e essa ruazinha aqui atrás de nós, ó, que continuam com as mesmas características, né? Claro que está asfaltada, né? Mas na época a gente tem que lembrar que só que tudo era mato, que eles entravam, que eles iam abrindo caminho e traziam esse povo para cá. Esse povo nosso aqui de Santo Ângelo veio da Argentina de Concepción. Veio junto um padre jesuíta chamado Padre Diogo Arce. Sempre 2 padres junto na redução nessa cidade, que no primeiro momento teve o período em que faziam as suas casas ou iniciavam e não dava certo de madeira, depois entrou madeira e pedra, e por último a de pedra, como a São Miguel. Então muitas pedras utilizadas, muitas árvores utilizadas, madeira naquela época,
fizeram com que as reduções nem todas tivessem resquícios ou remanescentes, como tem São Miguel, né? Do outro lado da Argentina, no Paraguai, temos grandes catedrais ainda em melhor estado de conservação. Aqui na região das Missões, somente São Miguel, em função da pedra. São Miguel tem a pedra grés, ou arenito rosa. Santo Ângelo foi uma mistura de pedra grés com pedra Itacuru, que é uma pedra ferro, na verdade, que com o tempo ela vai se esbugalhando, né, e voltando para o solo. Então, nesse sentido é que os remanescentes não estão presentes em melhor estado de conservação. Outro motivo, o abandono, a procura por pedra. Os primeiros habitantes que chegavam nas cidades iam encontrando as pedras, iam juntando e fazendo as suas casas. Não se tinha uma noção exata do tão grandioso havia acontecido aqui. Por que grandioso? Porque esse é um período que antecede a formação do estado do Rio Grande do Sul. Se nós não temos esse período, nós não sabemos como esse gaúcho é hoje. Se nós não vamos lá na história procurar entender esse povo que vivia ali nesse período, a gente não entende como o gaúcho é. Porque é de lá que vem tudo que a gente tem. Os costumes, o gado, né? A maneira como esse índio vivia, coletando, pescando, depois o gaúcho com as suas vestimentas, com o seu cavalo. Tudo isso a gente herdou do período reducional. Então é muito importante que saibamos essa história para que a gente possa continuar passando adiante, para que a gente não perca o norte de como esse gaúcho se criou. Porque nós gaúchos somos um pouco de português, um pouco do índio e um pouco do espanhol. Então somos esses três unidos formando o gaúcho como somos hoje. Certo? Bom, dito isso, para colocar vocês no espaço, né, no tempo, a gente tem aqui na nossa cidade hoje, para tentar buscar, trazer o povo, fazer com que ele olhe para alguma coisa e vá se perguntando o que aconteceu, o que não aconteceu, porque muitas vezes os próprios habitantes da cidade não conseguem ou não sabem a sua história, né, e a história de todo o Rio Grande do Sul. Então a gente traz alguns elementos para cá, né, de uma maneira ou de outra, visíveis, para que aguce essa curiosidade. Então nós temos o nosso pórtico de entrada. Aqui em cima nós temos o anjo da guarda, o Santo Ângelo, que é um anjo, né, que faz parte então da mitologia da Igreja Católica e é o nosso padroeiro. No dia 3 de outubro é o dia do nosso santo padroeiro. Semana que vem a gente já tem uma festa aqui na praça, que é para comemorar também, né, esse padroeiro. Aqui a gente tem o jornaleiro, a criança. Por quê? Porque é o futuro, é vocês, né? Vocês vão passar essa história, vocês vão compreendendo e vão passando adiante, tá? E esse portal, então, unindo, ó, o que a gente tem da pedra grés, né? Que é uma arenito rosa, que é muito resistente, mas ao mesmo tempo é uma pedra que você pode desenhar, esculpir nela. Vocês vão ver lá em São Miguel. E aqui o que a gente tem de mais moderno, né? Esses ladrilhos, nós chamamos de azulejos, né? Bem antigos. E aqui, turma, nós temos 30 colunas, porque foram 30 reduções, 30 cidades daquela época. 8 no Paraguai, 15 na Argentina e as 7 nossa. Aí se juntou então. Começou quando? Começou em São Inácio do Iguaçu em 1609 e vai terminar aqui em 1707. Esse é um período que começa ali, ó, 100 anos depois que o Brasil foi redescoberto pelos portugueses, né? Perdurou então por 150 anos. Vamos passar essas colunas e vamos até o museu primeiro, que é lá na nossa esquina à esquerda, e depois a gente volta para a praça para a gente entrar na catedral, certo? Alguma pergunta? Que não tem.
Tem uma só. Ah, deve ter caído, deve ter quebrado, alguma coisa nesse sentido. Porque esse espaço aqui todo, gente, ele vai ser feito a partir entre 2005 e 2008, justamente para a gente ir resgatando e colocando para a praça, né? Aqui desse lado, ó, temos todas ainda pedras do arenito, né? Que sobrou, vamos dizer assim, porque era terra de ninguém, né, gente? Quem ia chegando ia avançando, né? Ia pegando as pedras e fazendo as suas casas, levantando muitas das casas a gente tem aqui no redor, a gente tem com esse tipo de pedra, então. Vamos indo, então? Ela tá toda misturadinha, né, com a Argentina, com as nossas do Paraguai, né? Esse é um período que vai, então, de 1682, que é o segundo ciclo missioneiro, como nós chamamos, até 1756, quando as reduções foram tomadas, então, né, pela guerra jesuítica, e aí está dando fim, então, as chamadas reduções. Nós temos perto de nós, só para vocês situar um pouquinho vocês sobre os índios, né, os indígenas, como hoje se fala, né, são indígenas, não são mais índios, são colocados como os indígenas. Aqui, ó, na nossa frente, ó, a gente tem um grupo deles. Eles vêm trazer então o seu material, o seu artesanato, né, para vender na frente da catedral. Então, aonde a gente encontra material dos indígenas? Somente nas ruínas de São Miguel e aqui, então, ó, na frente da catedral. São os únicos dois lugares que os nossos guaranis vendem o seu material. Fora disso, a gente não vai encontrar eles, tá, pessoal? Diferente do caigangue, que estão nas nossas cidades, nas nossas rodoviárias, né? Aquela é outras tribos, tá? O Guarani, gente, não sai vendendo pelo Brasil todo. O Guarani vende aqui na frente da catedral e lá em São Miguel só, tá? Ele não é um índio que sai a vender, tá? Vamos passando então a nossa pontezinha. Olha. Outra pontinha até pensa aqui. Eu tenho uma roupa reserva, tá? Pô, a gente tem uma roupa reserva. Vermelho? Pessoal, assim, ó. Eu levanto, eu abaixo aqui. Pessoal, assim, ó. Como a gente tem toda essa mística, essa espiritualidade, alguns elementos aqui na praça vão ajudar também as pessoas que chegam por aqui, que vêm com a intenção do espiritual. O que isso quer dizer? Não é todo mundo que vem aqui como vocês, alunos, né, colhendo informações para fazer, de repente, algum trabalho, trocar ideia, conhecer, né, mas tudo no âmbito escolar. Tem pessoas que vêm aqui passear por causa do espiritual, por causa da história, então por causa da igreja, por causa das ruínas, que também foi uma catedral, nesse sentido. Então aqui a gente tem alguns elementos. Ali, por exemplo, esse vermelho aqui, ó, virando à esquerda da minha, né? A gente tem aquilo ali que sinaliza o quê? O fogo. É um dos elementos, então, da natureza. O fogo, aqui do ladinho direito a água, né? O verde.
e o ar que a gente respira, tá? O que se fez aqui também, ó? Se deixou a praça um espaço mais livre, com esse nosso calçadão, porque aqui é palco, gente, de festa, de apresentações, tudo que a gente possa imaginar assim, ó. E da onde vem isso? Do índio. Por quê? Porque a praça era um lugar importante. Nós estamos, ó, na praça do que foi uma redução em 1707. E a catedral aqui, ó, de 1707, no mesmo local. Só que essa é a terceira igreja, ok? Vamos lá pro museu, que daí a gente volta pra casa. Depois, ó, a gente vai ter que sair.